Ciao confratelli, oggi realizzerò un video bilingue, metà portoghese e metà italiano. Buon viaggio nel mondo della Toscana e di Pisa e del Vin Santo. Abbiamo iniziato, i miei fratelli. Então, como eu já falei na introdução do vídeo, falei em italiano, e eu vou falar hoje sobre o Vin Santo, né? Vin Santo ou Vin Santo. É um tipo de vinho de sobremesa tradicional, né, da Toscana e da Umbria. É feito com uvas Trebbiano e Malvasia, mas que também pode ser produzido com a Sangiovese, que é a uva que a gente vai comentar hoje mais especificamente. E neste caso, ela passa a ser chamada de Vin Santo Occhio di Pernice Fulvo. O que significa? Vin Santo, vinho santo, olhos de perdiz, que o fulvo seria um castanho, né? Olhos de perdiz é olhos castanhos. A versão da cidade de Siena fala de um frade franciscano que em 1348 curava vítimas de uma praga com um vinho que era comumente utilizado por esses frades para celebrar a missa. E logo a crença, as pessoas começaram a comentar que aquele vinho era um vinho santo e que curava pessoas. Então essas propriedades milagrosas foram se espalhando, principalmente na Itália, como eles são muito religiosos, muito devotos, e trazendo esse nome de vinho santo. Existem muitas explicações para o nome de vinho santo, Vin Santo. Eu conheço várias. Por exemplo, na Itália existia a tradição, e existe, eu acho que até hoje, de que não se colhiam as uvas enquanto o padre da paróquia não passasse pelos vinhedos, abençoando os vinhedos. E um certo ano, o padre se perdeu e atrasou essa chegada. Ele ia de cavalo, de mula, porque os caminhos eram muito, muito ermos. E daí o proprietário se negou. Não ia colher as uvas enquanto o padre não passasse para abençoar a sua plantação, o seu vinhedo. E daí o que aconteceu? A uva ficou no pé, como a uva não estraga ficando no pé, ela secou, e daí, a partir daí, ele vinificou essa uva, uma uva seca, tipo uma uva passa, vinificou e virou esse denominado vinho santo, ou Vin Santo, como eles conhecem, comentam e vendem na Itália. Vin Santo del Chianti, ele é um DOC. O que é um DOC? É uma denominazione di origine controllata. É uma denominação de origem controlada. Existe uma região que se faz o vinho santo, né? E ali se controla todas as técnicas de plantio, de colheita e de vinificação. Então recolhe-se as uvas Malvasia e Trebbiano, depois os cachos são selecionados e vão para a chamada Vinsantaia, onde ficam pendurados em ganchos para apacire. O que é para apacire? Para ficarem tipo uva passa, ou seja, perder o líquido e aumentar essa concentração de açúcar, porque ele perde a água e daí o açúcar continua no grão, né? No grappolo da uva. O Vin Santo de Chianti deve apacire no mínimo de 1º de dezembro e no máximo até 31 de março do ano seguinte. 4 meses, mas tem produtores que deixam muito mais. Depois ocorre todo o processo de vinificação. O envelhecimento deve ocorrer em barris de carvalho de não mais de 50 litros. O que acontece? Por que não mais de 50 litros? Quer dizer que esse barril de carvalho vai influenciar bastante esse mosto que vai se transformar em vinho. Esses barris pequenos ficam ali lacrados por de 5 a 8 anos. Mas atenção, a minha mulher disse, então é um vinho licoroso. Atenção, nunca chame o Vin Santo de licoroso, tá certo? Vinho licoroso na Itália é somente aquele em que o processo de vinificação vai acrescido de álcool. No Vin Santo não vai acrescido o álcool, não se coloca álcool no Vin Santo. O álcool contido é um álcool natural. O teor alcoólico fica entre 15% e 17%. A tradição na Toscana é clara.
Vinho Santo acompanha o Cantuccini. O Cantuccini a gente tem aqui no Brasil, tem, claro que não é exatamente igual ao italiano. Faz parte de 90% dos menus italianos nos restaurantes, esse Cantuccini. O que é esse Cantuccini? Cantuccini é um biscoito de amêndoas, um pouco duro. A gente morde assim, é capaz de quebrar um dente, né? Mas ele é muito delicioso. A maneira correta de comer esse famoso vinho santo com o Cantuccini é molhar o biscoito no vinho. O meu nono comia muito, pochava, falava pochá, pegava o alimento e pochava no vinho, pochava no café, para amolecer esse Cantuccini, amolecer um pouco e depois só saborear, porque ele fica muito saboroso. O vinho é um doce, né? O vinho é doce, porque essa uva fica alcoólica e fica doce. E daí resulta um vinho doce, bastante denso, assim, bastante, como é que eu diria? Como se fosse licoroso, mas não é licoroso, tá certo? Só saborear aí que fica muito delicioso. San Miniato, na Toscana, ou em Pisa, na Itália, está na divisa entre essas duas províncias. In questo momento, da 70 anni, pertenece da provincia di Pisa, perché stiamo proprio sul confine fra Pisa e Firenze. Questa è caratterizzata principalmente del suo particolarissimo terreno. Quello è un ex fondale marino. 3 milioni di anni fa questo terreno è di argilla pliosemica, molto calcarea e molto salata. Inoltre, come possiamo vedere, la dolcezza del clima che fa nella regione. Questa è una piccola area che rimane protetta dall'est e dal nord da tutta catena montuosa degli Appennini e completamente aperta al mare, quindi abbiano un clima molto dolce. Sì, in inverno fa freddo, ma poi tutto il resto dell'anno, dalla primavera al finale di outono, abbiano questo clima con le notti fresche e le giornate calde. Fazer vinho santo, fazer vinhos doces importantes do nível desse vinho santo é uma coisa muito difícil. Para fazer pouquíssimas garrafas precisa de muita uva. Depois devem ser desidratadas por tanto tempo que os produtores da Itália fazem sempre uma pequena produção. O vinho santo é um vinho muito nobre, que precisa de muitíssimo tempo, muitíssima paciência e uma grande desidratação, grande concentração de sabores e de ingredientes da uva. É uma entrega, um gosto elevado. Se faz poucas garrafas, mas de altíssimo nível. São garrafas muito caras para comprar no mercado, por isso não se pode vender muito. Ma quando si stappa una bottiglia di vin santo si apre il cuore. Basta una goccia, basta un piccolo bicchierino che cambia il mondo. Poco ma buono. É uma missão. É feita em barricas pequenas e a maior tem 200 litros e a menor 30 litros. Como se faz o vinho santo? Como é que é essa produção? La tecnica para la produzione di vin santo è quella tradizionale. Se colhe uva na metade de setembro, que é o fim do verão para eles na Itália, uvas brancas e tintas, e se coloca para secar por 4 meses no mínimo. Você coloca secar de diversas maneiras, em caixas pequenas ou penduradas. A técnica depende da variedade da uva. Se lascia appassire fin al quando si è ridotto il peso dell'80%. O vinho santo é tão denso na taça que você gira a taça e ele gruda. Fica a marca, fica a cor desse vinho santo na taça. Ele é feito com uva branca, com a Malvasia e a Trebbiano e o vinho tinto da Sangiovese. Como é que a gente harmoniza esse vinho? Como eu já falei, harmoniza com aquele biscoito Cantuccini.
mas para harmonizar por contraste. Como ele é doce, harmoniza com alguma coisa salgada, com um queijo salgado, queijo feito com leite de cabra. Esse vinho é vinho resultado da colheita tardia. Eu já fiz um vídeo falando sobre colheita tardia. Os produtores deixam a uva no pé por mais tempo até que ela seque, né? Até que ela fique pacificada, fique como se fosse uma uva passa, certo? Então, il vin santo tocca il cuore delle persone, le anime degli esseri umani, addolcisce la vida e te solleva in cielo. Hoje em dia, os produtores, eles preferem secar as uvas em esteiras ou em estufas para evitar que, se ela fica no pé, ela está correndo risco de pegar alguma doença, né? Então eles preferem esses métodos para secar, né? Fazer a secagem dessas uvas, para transformar essas uvas em uvas passas, para fazer o apassegiamento, fazer dentro da vinícola, onde eles têm um controle muito maior para evitar que as pragas tomem conta dessas uvas maravilhosas que vão se transformar no vinho santo. E come dico mai, un pasto senza vino si è chiamato colazione. Signor Dio benedica il vin santo e la vita delle persone in questa malvagia quarantena. Amen.